Minha sogra rasgou o presente que eu trouxe para minha filha na frente de todo mundo. Ela gritou que aquilo era barato demais para a neta dela e me mandou sair da casa. As amigas ricas dela caíram na risada, mas eu mantive a calma e disse que ia buscar o presente de verdade no carro. Sabe o que eu trouxe? O gerente do banco e um envelope que mudou tudo. E olha, eu não sou de ficar me gabando, mas esse presente era uma conta poupança com 500 mil reais. 500 mil. E tem mais, porque a mulher que me chamou de pobre é a mesma que eu sustento há 3 anos pagando todas as contas da casa dela. 3 anos inteiros. Essa história precisa ser contada desde o começo, porque vocês não vão acreditar no nível de humilhação que eu passei. Tudo começou no último sábado. Era aniversário da minha filha Sofia, que completava 5 anos. Eu tinha planejado essa festa há meses, porque queria que fosse especial. Meu marido Ricardo e eu trabalhamos muito para dar uma vida boa para nossa família. Eu sou gerente de projetos em uma empresa de tecnologia e ganho bem, graças a Deus. Sempre fui independente financeiramente. Mas a dona Margarete, minha sogra, nunca gostou de mim. Desde o dia que conheci ela, senti aquele olhar de desaprovação. Ela achava que o filho dela merecia casar com alguém da mesma classe social que eles eram antigamente. Porque a família do Ricardo já foi muito rica, donos de fazendas e negócios. Mas há uns 10 anos eles perderam quase tudo em investimentos ruins e má gestão. O Ricardo nunca me contou os detalhes completos, mas sei que foi difícil para a família toda. A dona Margarete teve que vender a mansão onde morava e foi morar numa casa menor. Ela perdeu o padrão de vida luxuoso que tinha. E acho que isso deixou ela amarga, sabe? Ela vivia comentando sobre como as coisas eram melhores antes, como ela frequentava os melhores clubes, viajava para o exterior todo ano. Mesmo assim, ela nunca pediu ajuda, orgulhosa demais para isso. Até que há 3 anos, quando a Sofia nasceu, a situação dela ficou crítica. Ela estava com as contas atrasadas, prestes a perder a casa. Foi quando o Ricardo me contou tudo, desesperado. Ele queria ajudar a mãe, mas nosso dinheiro estava investido na entrada do nosso apartamento. Então eu tomei uma decisão. Ofereci pagar as contas dela. Mas fiz questão de uma coisa. Pedi pro Ricardo não contar para a mãe dele que o dinheiro vinha de mim. Eu sabia que ela jamais aceitaria a ajuda da nora que ela tanto desprezava. Então a gente combinou que ele ia dizer que conseguiu um empréstimo, que estava cuidando de tudo. E funcionou. Todo mês eu transferia o dinheiro para a conta dele e ele pagava as contas da dona Margarete. Foram 3 anos assim. 3 anos pagando conta de luz, água, condomínio, mercado. Gastei mais de 200 mil reais nesse período. 200 mil que eu poderia ter investido na minha família, em viagens, em reformar nosso apartamento. Mas eu fiz isso por amor ao Ricardo e porque, apesar de tudo, a dona Margarete é a avó da minha filha. Eu tinha esperança que um dia ela me aceitasse. Voltando pro sábado da festa. Cheguei na casa da dona Margarete às 14 horas, com o Ricardo e a Sofia. A festa ia ser lá porque ela insistiu, disse que a casa dela era mais apropriada para receber as amigas dela e as outras avós. Ela nem perguntou se eu queria fazer na minha casa ou num buffet. Simplesmente decidiu. E eu deixei, porque não queria criar conflito no aniversário da minha filha. Quando chegamos, a casa estava cheia. A dona Margarete tinha convidado as amigas do clube que ela ainda frequentava, aquelas senhoras cheias de joias e roupas de grife. Todas elas olhavam para mim com aquele ar de superioridade. Eu estava com um vestido simples, bonito, mas nada extravagante. Trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo nem interesse em ficar desfilando marcas caras. A dona Margarete me cumprimentou friamente, como sempre. Beijinho no ar, sabe? Aquele tipo de cumprimento falso. Ela estava toda produzida, cabelo no salão, vestido de festa, como se ela fosse a aniversariante. As amigas dela ficavam elogiando a casa, a decoração, como se a dona Margarete tivesse pago tudo. Eu mordi a língua e não falei nada. Não era hora, nem lugar. A festa começou e estava tudo correndo bem. A Sofia estava feliz, brincando com os primos. Tinha bolo, doces, salgados, tudo pago por mim e pelo Ricardo, claro. Mas ninguém sabia disso. Para todo mundo ali, era a vovó rica e generosa fazendo a festa da netinha. Eu deixei, porque o importante era a felicidade da Sofia. Mas confesso que doía um pouco ser invisível no aniversário da minha própria filha. Chegou a hora dos presentes. A Sofia estava animada, abrindo as caixas, agradecendo todo mundo. Eu tinha comprado um presente especial para ela. Um conjunto de livros infantis lindos, edição de luxo, com ilustrações maravilhosas. Gastei quase R$1.000 naqueles livros. A Sofia ama ler. Mesmo com 5 anos, ela já reconhece várias palavras. Eu queria incentivar esse amor pela leitura. Mas eu tinha outro presente guardado. Um presente que eu vinha planejando desde que a Sofia nasceu. Uma conta poupança em nome dela, onde eu depositava dinheiro todo mês. Em 5 anos, juntei R$500 mil. 500 mil que vão pagar a faculdade dela, ajudar ela a começar a vida adulta, dar a segurança que eu queria ter quando era jovem. Esse era meu presente de verdade. Mas eu planejava dar esse presente em particular. Só eu, o Ricardo e a Sofia. Algo íntimo da nossa família. Por isso levei só os livros para a festa. Quando chegou minha vez de dar o presente, entreguei o pacote para Sofia. Ela abriu com aquele sorriso lindo, os olhinhos brilhando. Quando viu os livros, ela gritou de alegria.
Me abraçou forte e disse que amou. Meu coração encheu de felicidade. Foi quando a dona Margareth se aproximou. Ela pegou um dos livros da mão da Sofia e olhou com desprezo. Virou para mim e disse alto, na frente de todo mundo, que aquilo era muito simples, que a neta dela merecia coisa melhor. Livros? Só livros? Ela esperava algo mais valioso, tipo joias, roupas de marca, eletrônicos. Eu senti meu rosto esquentar de vergonha. Todo mundo estava olhando. Tentei explicar que os livros eram especiais, edição de colecionador, que a Sofia amava ler. Mas a dona Margareth não quis nem ouvir. Eu fiquei em choque, paralisada. Não conseguia acreditar no que estava vendo. As amigas da dona Margareth começaram a rir. Aquelas risadinhas maldosas de quem está se divertindo com a humilhação alheia. Uma delas comentou que eu devia ter vergonha de dar um presente tão barato. Outra disse que pessoas sem classe não sabem escolher presentes adequados. Eu estava tremendo de raiva, mas tentava me controlar por causa da Sofia, que estava assustada e chorando. Aí a dona Margareth cruzou todos os limites. Ela apontou o dedo na minha cara e gritou para eu sair da casa dela. Disse que eu era uma pobre sem educação, que não sabia me comportar em ambientes de pessoas de bem, que ela só tolerava minha presença porque eu era mãe da neta dela, mas que estava farta da minha falta de classe. Aquilo foi a gota d'água, mas eu não ia perder a compostura. Respirei fundo e olhei para ela com calma. Todo mundo esperava que eu chorasse ou saísse correndo, mas eu fiz diferente. Peguei a Sofia no colo, sequei as lágrimas dela e disse bem alto para dona Margareth ouvir e para as amigas dela também, que ia sim sair, mas antes ia buscar o presente de verdade que estava no carro. O presente que eu realmente tinha preparado para minha filha. A dona Margareth riu com desdém. Perguntou o que mais eu poderia ter trazido, se nem os livros tinham sido bons o suficiente. As amigas dela riram junto. Achavam que eu estava blefando, tentando salvar a situação. O Ricardo estava me olhando confuso. Ele não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia exatamente o que fazer. Tinha planejado dar aquele presente de outra forma, mas agora era a hora perfeita. Saí da casa com a Sofia e o Ricardo. Entrei no carro e peguei o envelope que estava guardado no porta-luvas. Dentro dele, tinha os documentos da conta poupança da Sofia e o extrato mostrando os 500 mil reais depositados. Mas não ia voltar sozinha. Peguei o celular e liguei para o Carlos, gerente do banco onde tenho conta há anos. Expliquei rapidamente a situação e pedi um favor. O Carlos é gente boa. A gente tem uma relação profissional excelente. Ele entendeu na hora e disse que estava perto dali, que podia dar uma passada rápida. Em 15 minutos ele chegou, de terno, com aquela postura séria de executivo bancário. Mostrei o envelope para ele. Expliquei o que precisava. Ele sorriu e disse que ia adorar participar daquilo. A gente voltou para a casa da dona Margareth juntos. Quando entramos, todo mundo ficou em silêncio. A visão de um homem de terno, claramente um profissional importante, ao meu lado, deixou as pessoas curiosas. A dona Margareth franziu a testa, confusa. Eu caminhei até o centro da sala, onde ela estava com as amigas, e pedi a atenção de todos. Disse que ia entregar o presente de verdade da Sofia agora, na frente de todo mundo, já que a festa era pública mesmo. Apresentei o Carlos como gerente do banco, meu assessor financeiro pessoal. Ele cumprimentou a todos educadamente e ficou ao meu lado. Abri o envelope e comecei a falar. Expliquei que desde o nascimento da Sofia, eu vinha guardando dinheiro numa conta poupança em nome dela. Todo mês, uma parte do meu salário ia para lá. Em 5 anos, sem falhar um único mês, juntei uma quantia considerável. Mostrei o extrato para dona Margareth. Disse bem alto, para todo mundo ouvir, que o presente da minha filha era uma conta com 500 mil reais. 500 mil. Para a educação dela, futuro dela, segurança dela. A sala ficou em silêncio absoluto. Vi a dona Margareth ficar branca, completamente pálida. As amigas dela arregalaram os olhos. Ninguém esperava aquilo. O Carlos confirmou a autenticidade do documento, explicou que a conta estava registrada, que era um investimento sólido e bem planejado. Falou sobre rendimentos, estratégia financeira, usando aqueles termos técnicos que impressionam. A dona Margareth estava muda, boquiaberta. As amigas dela não riam mais. Agora me olhavam com respeito, algumas com inveja até. A pobre sem classe tinha R$500 mil guardado para a filha. Mas eu não tinha terminado. Não mesmo. Aquilo era só a primeira parte. Guardei o envelope e olhei diretamente nos olhos da dona Margareth. Chegara a hora da verdade completa. Sorri, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem está prestes a jogar todas as cartas na mesa. De quem guardou a paciência por 3 anos e agora ia falar tudo o que precisava ser dito. Perguntei para dona Margareth, na frente de todo mundo, se ela se lembrava de como conseguiu manter a casa nos últimos 3 anos. Como pagou as contas de luz, água, condomínio, mercado. Se ela lembrava de onde vinha aquele dinheiro todo mês. Vi ela engolir seco. Ela sabia que o Ricardo cuidava disso, mas nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca quis saber os detalhes. Expliquei para todos ali presentes que há 3 anos, quando a dona Margareth estava prestes a perder a casa, quem ofereceu ajuda fui eu. Eu, a nora que ela tanto desprezava. Eu que trabalhava duro e ganhava bem.
Fui eu quem pagou cada conta, cada boleto, cada despesa da casa dela. 3 anos inteiros. Gastei mais de R$ 200.000 mantendo o padrão de vida dela. A revelação caiu como uma bomba. As amigas da Dona Margaret ficaram chocadas. Algumas começaram a cochichar entre si. A própria Dona Margaret estava em estado de choque, não conseguia falar nada. O orgulho dela tinha sido destruído ali, na frente das pessoas que ela tanto queria impressionar. Ela descobriu que a casa, o estilo de vida, tudo era mantido pela nora pobre que ela humilhava. Continuei falando. Disse que nunca cobrei gratidão. Nunca joguei isso na cara dela. Nunca pedi reconhecimento. Fiz tudo em silêncio porque achava que era o certo, porque ela era família, porque era avó da minha filha. Mas que depois daquela humilhação, depois de rasgar o presente da própria neta, depois de me expulsar da casa que eu mantinha, eu não ia ficar calada mais. Peguei minha bolsa e tirei outro envelope. Dentro dele tinha cópias de todas as transferências que fiz para os 3 anos, centenas de comprovantes. Joguei em cima da mesa de centro e disse que ela podia conferir. Cada centavo estava documentado. Falei que a partir daquele dia, não ia mais pagar nada, que ela teria que se virar sozinha ou pedir ajuda para os amigos ricos que estavam ali rindo de mim. A Dona Margaret finalmente conseguiu falar alguma coisa. Com a voz trêmula, ela tentou se explicar. Disse que não sabia, que o Ricardo nunca contou, que se soubesse teria agradecido. Mas eu não aceitei. Respondi que mesmo sem saber que era eu quem pagava, ela não tinha direito de me tratar daquele jeito. Que dinheiro não dá direito de humilhar ninguém. Que respeito não se compra. As amigas da Dona Margaret começaram a sair, uma por uma. Aquela situação constrangedora era demais até para elas. Algumas se despediram rapidamente, outras simplesmente saíram sem falar nada. Em poucos minutos, a sala que estava cheia ficou quase vazia. Só sobraram eu, o Ricardo, a Sofia, a Dona Margaret e 1 ou 2 pessoas próximas da família, que testemunharam tudo. O Ricardo estava do meu lado o tempo todo. Ele abraçou a mãe e disse que tentou proteger o orgulho dela escondendo a verdade, mas que isso não justificava o tratamento que ela me deu. Que eu era uma mulher incrível, trabalhadora, boa mãe, boa esposa, que ele tinha orgulho de mim, e que se ela não conseguisse respeitar a esposa dele, teria que lidar com as consequências. A Dona Margaret começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de vergonha mesmo. Ela pediu desculpas, disse que foi horrível, que não tinha desculpa para o que fez, que o orgulho dela tinha cegado ela todos esses anos, que ela tinha tanto medo de admitir que precisava de ajuda, que tinha perdido tudo, que acabou projetando essa raiva em mim. Eu não estava pronta para perdoar naquele momento. Disse que ia levar tempo para reconstruir qualquer tipo de relação. Isso era algo que não se esquece fácil. Precisava de ações reais, mudança de verdade, não só palavras. Peguei a Sofia no colo e saímos da casa. O Ricardo veio com a gente. Antes de entrar no carro, o Carlos me deu um abraço de apoio e disse que foi uma honra participar daquilo. Ele entendeu que não era sobre dinheiro ou status, era sobre dignidade e respeito. Agradeci a ele por ter vindo, por ter dado aquele toque de credibilidade que a situação precisava. No caminho de casa, o Ricardo me pediu desculpas. Ele disse que deveria ter defendido melhor, que não devia ter deixado a mãe dele me tratar assim por tanto tempo. Eu disse que entendia a posição difícil dele, entre a esposa e a mãe, mas que daquele dia em diante precisávamos estabelecer limites claros. Nossa família, eu, ele e a Sofia, vinha em primeiro lugar sempre. Quando chegamos em casa, deitei com a Sofia e conversei com ela. Expliquei que às vezes adultos fazem coisas erradas, magoam as pessoas, mas que isso não era culpa dela, que ela era amada, que o presente dela, os livros que a vovó rasgou, eram especiais porque foram escolhidos com amor, e que o presente da poupança ia ajudar ela no futuro. Ela entendeu do jeito dela, de criança. Nos dias seguintes, a Dona Margaret tentou entrar em contato várias vezes, ligações, mensagens, pedindo para conversar. Eu não estava pronta ainda. Precisava de tempo para processar tudo, para acalmar a raiva que ainda sentia. O Ricardo mantinha contato com ela, mas deixou claro que ela precisava respeitar meu espaço, que não ia forçar uma reconciliação prematura. 2 semanas depois da festa, a Dona Margaret apareceu na nossa casa. Ela trazia uma caixa de sapatos velha nas mãos. Pedi para o Ricardo atender, mas ela pediu para falar comigo diretamente. Aceitei recebê-la, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Ela estava diferente, mais humilde, sem aquela postura arrogante de sempre. Parecia menor, mais frágil. A Dona Margaret abriu a caixa e dentro tinha fotos antigas, cartas, documentos. Ela começou a me contar a história da família dela, coisas que eu nunca tinha ouvido. Como o marido dela perdeu tudo em negócios ruins, como ela teve que vender joias para pagar dívidas, como foi humilhante para ela aceitar a queda do padrão de vida. Não era desculpa para o comportamento dela, mas era contexto. Ela admitiu que projetou toda a frustração dela em mim, que eu representava tudo que ela não era mais, uma mulher independente, bem-sucedida, no controle da própria vida, que isso mexia com as inseguranças dela de um jeito que ela não sabia lidar. Por isso, as críticas constantes, o desprezo, a tentativa de me diminuir.
Era uma forma torta de ela se sentir melhor consigo mesma. Perguntei para ela o que tinha mudado. Porque agora, depois de 3 anos, ela estava tendo essa revelação. A dona Margarete disse que a humilhação pública tinha sido um espelho, que ela viu refletido nela mesma o tipo de pessoa que tinha se tornado, amarga, cruel, orgulhosa. E que as amigas que ela tanto valorizava sumiram no momento em que descobriram que ela não era rica. Ela percebeu que eu, a pessoa que ela desprezava, era a única que realmente se importou com ela nesses anos difíceis, que paguei as contas dela sem esperar nada em troca, sem humilhá-la, sem esfregar na cara. Enquanto as amigas ricas só estavam lá pelo status, eu estava lá pela família. Isso tinha tocado nela de um jeito profundo, forçado ela a reavaliar tudo. Ainda assim, eu não perdoei na hora. Disse que apreciava a honestidade dela, a tentativa de se explicar, mas que confiança se constrói com tempo e ações, não só palavras, que ela tinha muito a provar ainda, que precisava mostrar mudança real no comportamento, especialmente com a Sofia, que eu estava disposta a tentar reconstruir a relação, mas devagar, um passo de cada vez. A dona Margarete concordou com tudo, disse que ia fazer terapia, que precisava trabalhar essas questões dela, que entendia se eu não quisesse mais ajudar financeiramente, que ela ia dar um jeito. Mas surpreendentemente, eu disse que ia continuar ajudando. Não pelos mesmos valores, mas o básico, porque apesar de tudo, ela era a avó da minha filha. E família é complicado, mas a gente não desiste fácil. Hoje, 6 meses depois daquele dia, a relação com a dona Margarete está melhor. Não perfeita, longe disso. Mas ela faz esforço real de ser respeitosa, de reconhecer meu valor. Pede desculpas quando erra, agradece quando ajudo. Trata a Sofia com carinho, sem comparações ou expectativas absurdas. É um progresso lento, mas é progresso. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes a gente precisa se impor, colocar limites, mostrar nosso valor. Que ser bom não significa ser capacho. Que ajudar os outros é bonito, mas não pode vir com o custo da nossa dignidade. E que dinheiro, no final das contas, não define o valor de ninguém. Define apenas as escolhas que podemos fazer.